pessoal, aqui é a Daiane do canal Posso Tocar. Este é o nosso quadro Tocando a Vida, onde a gente discute, onde a gente conversa um pouquinho sobre as dificuldades, as crenças limitantes, os desafios, que o estudo musical nos impõe. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre o seguinte tema. Tenho grande dificuldade em lidar com as frustrações que acontecem quando eu estou a estudar. Você com certeza... não sei. Possivelmente você foi afetado por alguma frustração algum dia ou outro, eu não sei. Eu acredito que sim, porque esse é um sentimento que acompanha todos nós que queremos desenvolver uma habilidade musical. Ou uma habilidade em geral, não só a habilidade da música. Toda vez que a gente começa a se colocar como um aprendiz e começa a tentar aprender os gestos, aprender os movimentos, aprender os conceitos, enfim, a gente passa pela barreira da frustração e se sente um bobo. Então, possivelmente, se você se identifica com esse vídeo, é porque você está desenvolvendo uma habilidade. Então, bem-vindo ao universo das habilidades. Isso é mais do que normal e é mais do que esperado, galera. Agora, eu queria começar aqui nosso bate-papo fazendo uma primeira pergunta, que é: você já parou para pensar quando foi a primeira vez que você sentiu isso? Da onde veio isso? Quando que nasceu essa primeira sensação, assim? Eu comecei a estudar música muito pequena, como eu já falei aqui no canal. Eu comecei com 8 anos, não tão pequena, né? Hoje eu sei que era não tão pequena, porque já existem formas de ensino para crianças bem menores do que quando eu comecei com 8 anos. Mas enfim, eu era uma criança e eu fui aprendendo, e a criança aprende de uma forma bem menos consciente, podemos dizer assim, do que o adulto, né? Porque o adulto, ele tá acompanhando todo o processo dele, ele tem uma ansiedade envolvida no processo de aprendizado, tem uma expectativa muito grande, e a criança não, né? A criança, ela se diverte muito mais com o processo, ela vai curtindo ou não, ela é muito mais leve, e eu fui assim. E eu não me lembro de ter lidado com essa frustração durante toda a minha infância e adolescência, não mesmo. A minha primeira sensação, assim, de me sentir muito boba, de me sentir um cachorrinho tentando correr atrás do próprio rabinho, assim, foi depois que eu entrei na faculdade de música. Por quê? Porque lá na faculdade, eu cheguei no momento do meu aprendizado musical onde os detalhes faziam muita diferença. Então, quando a gente começa a aprender, a nossa curva de aprendizado ela é muito rápida, né? A gente dá um boom assim, e adquire um conhecimento que já nos socorre na habilidade, já constrói uma habilidade primeira em nós. Daí, conforme a gente dá essa curva de aprendizado muito rápida, a gente entra numa horizontal, assim. O nosso aprendizado deixa de ser na vertical para estabilizar um pouco mais. E nesse momento aqui, os detalhes são muito importantes, são cruciais, e para alcançar melhoria em cada detalhe demanda muito foco, muito direcionamento, muito empenho, muita dedicação. Pois eu cheguei na faculdade e aí eu já estava com a minha habilidade motora muito construída, então eu não tinha sentido nenhuma frustração até então. Quando eu entrei na faculdade e começou a lapidar esses detalhes todos, aí foi meu choque. Aí eu realmente fiz... nossa! Eu tinha a sensação, Daiane, que eu não sabia tocar mais nada. Que tudo que eu sabia tocar eu podia jogar fora, sabe? Eu fui pro extremo oposto, assim, eu comecei a falar: gente, eu sou horrível, sou péssima na música, não sirvo pra isso, sabe? Fui completamente pro outro lado, justamente porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo e eu não tinha consciência dessa barreira da frustração que eu estava passando, não tinha. Eu simplesmente entrei pro lado da vítima, não sabendo lidar com a minha parte emocional, comecei a me sentir horrível no piano, e eu me senti mesmo, galera. Depois de mais de 10 anos tocando assim, quando eu fui lapidar coisas, eu comecei a ficar cada vez mais frustrada comigo. O meu professor exigia um grau de refinamento muito grande, muito fino, assim, sabe? Era muito pequeno, cada passo era muito pequeno e ao mesmo tempo era muito desafiador. Eu tinha que me esforçar muito para conseguir dar aquele passo, que era, para vocês entenderem, mais ou menos assim, ó. Você tem que fazer esse som soar como o som de um algodão caindo sobre o piano. E isso era tão subjetivo, era tão diferente, era tão refinado, que eu não sabia de onde partir, como buscar e como alcançar isso. Então foi a primeira vez que eu tenho na memória que eu lidei com essa sensação de frustração.
E daí eu queria deixar para vocês assim pensarem que se você está sentindo isso, em que momento que você está? É nesse começo de aprendizado ou não? Ou você já se encontra como eu numa curva, provavelmente você já se encontra na curva aqui, ó, de aprendizado, na curva mais horizontal, porque na parte do nosso começo de aprendizado é muito rápida a curva quando ela está comparada à curva de onde você tem que refinar movimentos. Então saiba que se você está aqui nessa ascensão da habilidade, provavelmente a sua frustração ainda não é tão grande. Pode estar sendo já, porque a sua expectativa também é outra, né? Mas quando ela entrar aqui, ela pode vir a ser maior. E eu estou falando isso para te preparar, para você não entrar naquela clausura que eu entrei achando que eu era péssima na música. Galera, eu saí da faculdade 5 anos depois com a vontade de parar de tocar piano. Eu juro. E tanto é que eu desisti assim por um tempo, eu fui fazer outra graduação e eu mudei meu foco, eu falei, eu não sirvo para isso e olha que piração. Então é muito legal vocês terem consciência de que a frustração ela faz parte de todo o processo de aquisição de habilidade e especialmente de refinamento de uma habilidade, ok? Ela não tem que significar um momento para você se enclausurar e desistir. Não! Você tem que entender que está acontecendo isso com você, que você está refinando a sua habilidade. Isso vai passar. Daqui a um pouco isso vai passar e você vai novamente se equilibrar e conseguir curtir, tá? Às vezes eu penso que quando eu não sabia lidar com tudo isso, era porque eu não tinha a clareza do que significava. Eu não consigo fazer isso, essa habilidade que o professor está pedindo, ou eu não consigo fazer por hoje. Por hoje eu consegui um pouco, não é ainda o que eu tenho que fazer, mas tá bom por hoje. Porque tem uma diferença muito grande. Você já parou pra pensar? Às vezes a gente se derrotiza e fala, meu, eu não nasci para isso não é para mim mesmo, aí você fica fomentando aquela ideia do talento que é nato, né? Que algum tem, você não tem. Eu não nasci para isso, eu não consigo mesmo. Não. Talvez você tá completamente desorientado, sem saber como lidar com as questões das metas diárias. Toda vez que nós vamos estudar e que nós vamos nos preparar para alcançar uma coordenação diferente, um domínio diferente, a gente precisa ter a ideia de que a gente tem que decompor a habilidade. E decompor a habilidade é uma coisa macro. Você tem uma visão macro. Eu preciso conseguir fazer esse ritmo todo aqui, esse ritmo sincopado, vou dar um exemplo. E eu não consigo. Mas o ritmo sincopado é um assunto macro, amplo da música. Agora, você tem que decompor isso em pequenas partes. Pequenas partes. Nesse compasso aqui, nessa pauta, tem um ritmo sincopado que eu preciso conseguir fazer. Naquela outra pauta tem 2 compassos com ritmo sincopado. Tá vendo? Você vai saindo da coisa macro para ir focando ali delimitadamente em cada parte da música que você precisa cuidar. E aí, você cuida com uma meta diária. Hoje eu vou cuidar dessa parte. Não é que eu não consigo fazer isso. Não, é que por hoje está bom, eu consegui fazer um pouco melhor essa parte. Tá entendendo a diferença de você associar aquela visão totalmente eu não consigo mesmo e se derrotizar e ficar matando a sua autoestima e o seu amor pela música com essa crença que é uma crença limitante. Na verdade é uma crença que tem falta de um direcionamento de como estudar. Lembra, eu preciso estudar com uma meta, com um foco diário. Não dá para fazer tudo num único dia. É um pequeno foco, uma pequena coisa que eu vou focar ali no meu estudo naquele dia, naquela música, naquela peça e eu vou resolver. Uma pequena coisa. Se for um compasso, é um compasso. Tá ótimo. Você não conseguiu fazer aquele compasso. Então, você tem que lidar com essa ansiedade também, com essa alta expectativa de tentar fazer a coisa macro de uma vez. Não é assim. O macro, ele vem pela construção dos micros, das pequenas partezinhas. Você vai juntando cada parte aos poucos. Lembra sempre disso, porque isso muda completamente a sua forma de estudar e muda como você reage com a sensação de incompetência. Porque a sensação de incompetência vai nos acompanhar em todo o processo de desenvolvimento de uma habilidade. Porém, é uma fase. Eu já falei isso e repito, você vai passar para outra fase, que é a fase da competência, tá? E agora, eu também te faço refletir uma outra coisa. Se você insistentemente está aí me ouvindo
e você pensa insistentemente que não, eu acho que não dá mesmo. Eu já tentei muitas vezes estudar, fazer essa parte e eu vou desistir porque não é pra mim. Eu queria dizer pra você uma coisa. Quem está emitindo esse juízo de valor sobre você? É você mesmo? São pessoas que estão ao seu lado? São familiares? São amigos? São seus professores, professores de música inclusive? Ou está vindo só de você? Para refletir da onde vem essa ideia limitante de que você não é bom para aquilo. Por quê? Se ela não está vindo de pessoas que têm uma visão pedagógica correta, de uma visão pedagógica que sabe que todo o castelo é construído de tijolinho em tijolinho, que você não ergue nada grandioso de uma hora para outra, que a varinha mágica não existe, não vai ter aquele negócio, tim, e aí, plum, sai aquele castelão, não, mas de que existe um tijolinho que eu vou colocando hoje nessa questão técnica, existe um tijolinho que eu coloco para suprir essa questão rítmica, existe um tijolinho que eu coloco para suprir essa questão interpretativa. Se esse referencial, esse julgamento não está vindo de uma pessoa que realmente tem essa visão pedagógica a longo prazo, uma visão pedagógica, ela consegue ver como é que o castelo vai se erguer, mas sabe cada tijolinho que tem que ir pondo aos poucos para erguer o castelo todo. Se não vem de uma pessoa que tem essa visão, você simplesmente tem que se afastar desse círculo de pessoas. E se você não pode se afastar, se for da sua família, eu não sei, você simplesmente tem que não mais compartilhar coisas com essas pessoas, porque elas não estão te ajudando, elas estão te tolindo, não por maldade, mas porque elas não conseguem de outra forma, elas estão julgando e te tolindo o seu amor pela música, tolindo a sua vontade de se dedicar no estudo diário. Então é melhor você sempre parar para refletir, por que eu estou cristalizando em mim a ideia de que eu não sou bom? De que eu não consigo mesmo. Da onde está vindo? Está vindo de mim? Se está vindo de mim, aonde eu li, aonde eu ouvi, da onde eu estou tirando essa ideia? Porque do nada não é. Essa ideia veio de alguém que realmente tem consciência do passo a passo pedagógico, do passo a passo da construção de uma habilidade? Se a sua resposta for sim, então perigoso. Porque essa pessoa também talvez não tenha exatamente a ideia, não. Ela está nutrida com a ideia de que o talento é nato e é bem perigoso. Eu diria para você repensar os seus referenciais pedagógicos, né, de professores. Mas se não, se vem de uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, então é mais fácil. É simplesmente você para de compartilhar suas ideias e suas conversas sobre isso, porque ali não é o momento e isso vai te atrapalhar, entendeu? Conversa de outras coisas. Coisas mais leves, coisas do dia a dia e com pessoas que podem realmente ajudar você a dar um start na sua habilidade, a sair de onde você está, a saber lidar, você conversa esses assuntos com essas pessoas, tá bom? Pensa nisso, porque isso muda a forma como você também vai cristalizando ou não essas ideias. Agora, eu diria para você parar para refletir se é bom ou não, seria bom ou não sentir a frustração enquanto a gente estuda. Como assim, Dani? Como assim sentir a frustração é bom? Ninguém gosta de sentir a frustração, ninguém gosta de se sentir bobo, de se sentir estúpido, de se sentir incapaz. Ninguém gosta. Agora tem um lado positivo nisso que eu já falei no comecinho do vídeo, que agora eu quero focar, que é sentir a frustração quando você está estudando é sinônimo de que você está adquirindo habilidade. Então tem um lado positivo, tem um lado bom nessa sensação que você tá, porque isso faz parte. Sabe que a maior barreira que nós temos para desenvolver uma habilidade não é uma barreira intelectual, não é. A nossa maior barreira é emocional. Nós temos medos de nos arriscarmos, medo de nos expor a uma vergonha, né? Assim, às vezes você vai se expor não só em público, mesmo ali diante do seu professor, às vezes diante dos seus amigos, e fala, agora eu vou começar a fazer aula, e depois fala, se eu não aprender, a maior barreira que a gente tem para construir qualquer aprendizado é emocional. E é medo. Uma vez que a gente consegue transpor essa barreira da frustração, pronto, a nossa habilidade começa a ser nutrida. E daí pra frente, a gente vai curtir, vai aproveitar muito. Lembra que a gente precisa se esforçar, sabe? O nosso esforço nem sempre é validado. As pessoas às vezes não reconhecem o esforço que a gente está tendo, mas
Se as pessoas não reconhecem, novamente eu te pergunto, você está reconhecendo o esforço que você está tendo? Se você não está tendo esforço, então você precisa repensar como que você está se posicionando diante da habilidade. Porque uma coisa é fato, galera. A gente precisa nutrir a habilidade e nutrir diariamente. Se você fala assim, eu tenho que estudar quanto tempo, Daiane? Eu vou ter que... Todo mundo fala, eu sei que quando eu começo a estudar música, eu tenho que ter um tempo diário para estudar instrumento. Eu já ouvi isso de um monte de gente, eu ouço isso direto. Você fala, mas quanto tempo é isso? Eu preciso ficar separando 1 hora do meu dia, 2 horas para poder estudar? Esse seria o ideal. Se você pensa em ser músico, se você quer viver de música, se você quer fazer assim, a música a sua profissão primeira, assim, você quer tocar muito, muito bem, sim, você tem que ficar 1, 2, 3 horas ou mais por dia estudando, ok? Agora você fala, não, eu não quero ser músico profissional, viver da música e tocar assim virtuosisticamente, ganhar dinheiro com isso. Eu quero simplesmente tocar, eu quero curtir, eu quero pegar meu violão, pegar meu instrumento, meu cello, meu piano, meu teclado e tocar. Eu quero tocar na igreja, eu quero curtir, mas não quero fazer disso a minha profissão primeiro. Se a sua resposta é essa, você está querendo construir uma habilidade. Você quer construir uma habilidade. Não uma habilidade de alta performance, super virtuosística, não é o seu foco. Você simplesmente quer construir habilidade, você quer ser capaz, certo? Então você precisa de 1 hora por semana? Seria o ideal também. Seria maravilhoso se você tivesse. Mas eu sei que essa não é a sua realidade. Até porque você tem que trabalhar, você tem que fazer outras coisas e às vezes não dá, não sobra essa 1 hora ali. Quiçá sobra 1 hora por semana, mas galera, estudar 1 hora por semana é um pecado. Você está cometendo um pecado com o seu corpo. Por quê? Compensa muito mais você estudar 20 minutos durante 5 dias seguidos de que você estudar 1 hora num único dia na semana. Faça essa experiência. Quando a gente estuda 1 hora só em um dia da semana e pula 6 dias e vai voltar no dia lá na outra semana para tocar, você vai sentir que você esqueceu tudo. E você esqueceu tudo. A frequência da prática, ela dá suporte à memória, ela sustenta a memória. E assim, a nossa memória, nós temos várias memórias que atuam no nosso corpo. Memória motora, a gente memoriza a parte dos movimentos do corpo que a gente tem que fazer. Memória motora, memória auditiva, memória tátil, a gente cria memória do instrumento, do deslocamento, assim, né? Por exemplo, se eu tenho que estar aqui, vou para lá, tem memória tátil funcionando, tem memória visual, ou seja, são várias faces da memória que estão trabalhando de forma interligada, de forma global, que quando você toca em 1 hora na semana, você ativa e desperta todas elas e você nutre todas elas a favor da sua habilidade. E aí você engaveta essa memória durante 6 dias. O seu corpo, o seu cérebro, pela saúde mental que ele tem, ele vai engavetar e vai esquecer tudo isso, porque ele tá vendo que você não tá usando os outros dias e ele vai deletar, porque o nosso cérebro precisa deletar coisas não úteis. E aí você vai chegar na semana seguinte e falar, poxa, eu esqueci tudo! E isso não é sinal de que você não nasceu pra música, é sinal de que você tem saúde mental, que o seu cérebro é bastante saudável, entendeu? Ou seja, é um pecado que você está fazendo com você mesmo. Não é assim que se constrói uma habilidade. A habilidade precisa da constância e da frequência diária de estudo. Então, lembra sempre, é muito melhor eu estudar 20 minutos por dia, todos os dias seguidos, para que eu possa nutrir intimidade com o meu instrumento, para que eu possa preservar a memória, perpetuar todas as memórias que foram criadas ali, e para que eu possa remover as barreiras iniciais do medo de se envolver, do medo de se frustrar, do medo de dar errado. Então, é uma questão de organização. A gente se organiza para tudo que a gente quer na vida. Se a gente quer começar a fazer caminhada, a gente se organiza. Se a gente quer juntar um dinheiro a mais, assim ou assim assado, a gente começa a fazer, focar para conseguir aquela renda extra. Se a gente quer começar a nadar, a gente vai lá e determina um horário na semana para começar a fazer natação, não é? Então, quando a gente quer estudar e desenvolver e ter o prazer de pegar o instrumento e tocar, é só se organizar. Não, é melhor não fazer 1 hora na semana e parar o resto dos dias. É melhor não. Você está se enganando e eu diria que você está perdendo aquela 1 hora daquela semana, porque você não está efetivando a construção da habilidade. Agora, uma coisa que
vem ao encontro disso tudo que eu estou falando e que nos ajuda muito a entender como que é esse processo todo de construção de habilidade é uma substância chamada de mielina. Você já ouviu falar? Mielina. Pois é, os cientistas, as pesquisas neurológicas já descobriram a importância dessa substância no nosso cérebro. A mielina é um isolante que envolve as fibras nervosas no nosso cérebro. Então, até então não se tinha ideia exatamente de como isso funcionava e quais os benefícios disso para o nosso dia a dia, para as nossas atividades assim, corriqueiras. Hoje já se sabe. Você sabe que cada vez que tem um movimento repetitivo acontecendo, né? O nosso cérebro vai lá e aí um neurônio encosta no outro. Eu imagino que encosta no outro, eu não tenho certeza, mas acho que é assim. E ele passa a comunicação do movimento para um outro, certo? E cada vez que ele faz isso, o corpo joga uma substância, a substância da mielina que isola essas fibras nervosas. Então ele cria uma camadinha de fibra nervosa aqui, como se passasse um durex aqui, né? Ok. Aí você vai lá no dia seguinte e faz de novo o mesmo movimento, a mesma sequência. O corpo fala, aqui já tem mais, aqui já foi feito. Joga de novo a mielina aqui. Isso para tudo, para qualquer coisa que você faz. Né? Qualquer coisa, gente, não é só música. Como é que eu aprendo a andar de bicicleta? Foi desse jeito, você foi treinando esses movimentos ao pedalar ali a sua bicicleta. Então, cada vez que você fazia esse movimento, o corpo jogava uma camada da mielina sobre essas fibras nervosas que estavam envolvidas ali naquela ação, naquela movimentação. Quanto mais a gente repete aquilo com frequência, mais espessa essa mielina vai ficando, né? Essa camada vai aumentando. Então, quanto mais ela aumenta, mais a condução das sinapses, das informações são velozes. Aumenta a velocidade disso. Essa comunicação vai por assim, milésimos de segundo. É aí que você começa a perceber que você deixa de pensar para fazer as coisas, você simplesmente começa a fazer as coisas e fazer ela muito rápido. Você nem percebe. Porque, voltando ao exemplo da bicicleta, não era assim? Quando você foi começar a aprender a andar de bicicleta, eu não sei, eu fui, né? Eu tive que ficar, a gente tinha que ficar pensando em se equilibrar, porque às vezes você não consegue, e aí você tá indo, e de repente você vai de novo, vai cair, e aí seu pai ou sua mãe ou alguém te ajuda, vai segurando a bicicleta, e você vai se esforçando e vai conseguindo controlar esse equilíbrio no corpo. E um belo dia, quando você se dá conta, assim, alguém te soltou, né? Soltou você na bicicleta, você tá andando sozinho. Uai, como é que isso aconteceu? Foi a mielina. A mielina que foi ficando cada vez mais espessa pela frequência da prática, e você foi tendo as sinapses cada vez mais velozes, e com isso se reflete na prática em habilidades cada vez melhores, mais autônomas, mais seguras, mais virtuosísticas. Então isso acontece em tudo e as pessoas, os esportistas têm muita consciência disso e usam isso a favor deles para o treinamento. Nós agora, tendo consciência disso, precisamos também aplicar isso em nosso dia a dia. A gente precisa ter essa certeza, assim, de que se eu pulo vários dias do meu estudo, eu deixo de colocar a mielina ali, por isso, cada vez eu demoro mais, é um pecado, eu falei, porque eu retardo o meu processo de crescimento, de desenvolvimento da habilidade. Simplesmente eu vou retardando, eu vou diminuindo o prazo que eu aprenda. Eu vou aprender? Lógico que vai, porque uma vez por semana você está lá colocando uma camadinha, só que você vai aprender numa velocidade muito devagar, muito lenta. E aí eu te pergunto, e a sua expectativa? E a sua vontade de tocar? Será que também não é isso que está aumentando a frustração que você sente quando você vai estudar o seu instrumento? Possivelmente pode ser. Porque você tem a sensação diária não, semanal, quando você está indo estudar, de que você está rodando em volta e não sai do lugar. Tem mais uma coisa que acontece, quando a gente não estuda diariamente, a gente não consegue mensurar, a gente não consegue medir a nossa evolução na aula do instrumento. Façam essa experiência. Quando a gente não estuda diariamente, você chega para a aula na semana seguinte e você sente que você está estacionado, que você não evoluiu. E de fato, você está estacionado, você não evoluiu. E isso afeta o nosso emocional, afeta a crença que nós temos na nossa capacidade. Afeta muito, a gente começa a se julgar incapaz.
Então, estudar diariamente é mais uma coisa que reforça o nosso lado emocional, a certeza de que nós somos capazes sim, mas que a gente não está conseguindo se organizar da forma ideal, entendeu? Então, repense isso, porque, como já diriam alguns teóricos, a prática talvez não leve à perfeição, mas a prática leva à produção da mielina. E tenha certeza, a mielina leva à perfeição. É a mielina que faz com que os movimentos fiquem cada vez mais inconscientes, autônomos e rápidos. Você nem pensa o que está fazendo, você simplesmente faz. E isso é show de bola, não é? Quando a gente chega nessa fase, e é aí que todo mundo quer chegar. Só que é importante a gente ter essa certeza de que há uma caminhada, um passo a passo, uma jornada a ser trilhada, que nós podemos trilhar, nós podemos tomar a rédea dessa caminhada, desse trilho. É importante que a gente pense como um jardineiro e que a gente trabalhe como um carpinteiro. Como assim, Dani? O jardineiro, ele pega a semente e ele vai regando e ele vai nutrindo diariamente, porque se ele parar de pôr água na sementinha diariamente, dificilmente essa semente vai crescer e se tornar uma árvore frondosa e dificilmente vai ter um jardim lindo, não é? O jardineiro, ele pensa a longo prazo. Ele sabe que tudo tem que ser feito nutridamente ali, diariamente, tem que ser nutrido para que a coisa dê frutos a longo prazo, não é? Pois é, e o carpinteiro? O carpinteiro, ele trabalha focado, ele trabalha com direcionamento, ele trabalha com meta, ele sabe que cada parte que ele está mexendo ali faz parte de um todo maior. Então a gente tem que pensar como um jardineiro no nosso estudo musical, a gente tem que saber o que nós estamos praticando hoje faz parte de algo que a gente vai construir maior no futuro. Tudo tem um tempo para maturar, a gente precisa dar esse tempo de maturação para o nosso corpo também. Então pensemos como um jardineiro, mas trabalhemos, especialmente no nosso estudo, como um carpinteiro. Porque quando a gente não sabe direcionar a forma correta de estudar, a gente acaba não vendo também a sua frustração sendo sanada, sendo acalmada. Não, a gente cada vez fica mais angustiado. Por quê? Porque não está sabendo trabalhar como um carpinteiro. O carpinteiro, ele não faz uma mesa, né? Ou um guarda-roupa de uma hora para outra. Ele também não faz plim! Ele faz cada parte de uma vez. E eu insisto e vou insistir muito nisso. Porque esse é o segredo, galera, da nossa otimização de resultados. Cada parte de estudo faz parte de um todo maior e nós precisamos ter essa consciência para que a gente consiga programar a nossa evolução musical detalhadamente, aos poucos. Então, pensemos como um jardineiro, tenhamos a paciência de um jardineiro que vai enxergando lá na frente o processo, mas tenhamos a visão estratégica do carpinteiro. Procuremos sempre traçar metas diárias para alcançar, porque lembra, existe uma diferença muito grande em eu definitivamente não consigo ou eu não consigo ficar bom nisso tudo por hoje. Amanhã é um outro dia, depois de amanhã é mais um dia. Então, lembra sempre disso. Visões estratégicas de como conseguir aumentar o nosso mental, de como conseguir aumentar a nossa resiliência e o nosso bom humor, para a gente curtir o processo, porque senão a gente só sente derrotismo e se sente para baixo, e a música não é para isso. Ela não é para nos colocar para baixo, muito pelo contrário. A música é para nos fazer crescer cada vez mais e para fazer a gente levar alegria para o mundo. E cada um de nós que queremos, que almejamos, que gostamos da música, podemos, devemos e só precisamos saber como conduzir a nossa jornada ali dentro para otimizar os resultados e então fazer dela nossa companheira diária. Lembra disso, nossa companheira diária, tá? E a barreira da frustração e do medo vai passar. Você só precisa persistir e praticar sem desistir, um pouquinho, todo dia, ok? Se você lembrar da minha experiência,
que eu falei no começo do vídeo, que eu não tinha a menor ideia dessa frustração até eu cair na faculdade. De repente eu me vi tendo que refinar coisas muito pequenas, detalhes, mas detalhes que fazem toda a diferença num nível de alta performance, né? Quando eu me via nessa situação, eu não sabia como lidar e eu achei que eu era péssima. Quando você lembra desta minha experiência, você tira para você a lição de que é importante estar preparado e consciente desses momentos que vão chegar até você na sua estrada musical. Se eu passei por isso, você vai passar também, mas é importante saber que isso não é um fato, uma coisa factual da sua vida e isso te caracteriza e vai ser assim pro resto da vida. Não, isso é um momento. Eu não sabia disso. Ninguém me preparou para isso. A ponto de eu fechar o piano e falar e ficar por 3 anos. Eu fiquei por 3 anos sem encostar no instrumento. E eu falei, eu não nasci para isso. Por unicamente não saber lidar com a frustração. Hoje, muito mais madura, tendo muito mais conhecimento, eu venho aqui compartilhar com vocês para prepará-los para isso, tá bom? E tem mais uma coisa que vale a pena a gente refletir, galera. Existe um conceito chamado mindset. Yes! Mindset, existem 2 tipos de mindset, que é a forma como nós reagimos diante da vida, de acordo com as nossas crenças cristalizadas. Existe o mindset fixo e o mindset de crescimento. Até então, talvez você nunca tenha parado para refletir qual que é o seu. E aí fica aqui uma oportunidade para isso. No mindset fixo, as pessoas que têm esse mindset fixo dentro de si, elas sempre acham que elas não podem se arriscar e se expor ao risco da derrota, da sensação de frustração, da vergonha. Elas não querem, e isso na música se reflete muito com o fato de eu querer ver o meu talento ser validado, o meu talento ser considerado, ser referenciado, ser reconhecido. Então, eu quero ter sempre a certeza, se eu tenho esse mindset fixo dentro de mim, eu quero ter sempre a certeza de que eu vou acertar, de que eu vou ter êxito. Por quê? Porque quando eu tenho uma dúvida sobre isso, se eu vou acertar, se eu vou ter êxito, então eu não me exponho. Eu me retiro e eu me resguardo. E aí o medo me trava totalmente, né? Porque eu não tenho certeza se eu vou ter êxito ou não. Então, talvez, se você se identifica muito com isso, você tem esse mindset fixo dentro de você. E qual é o problema disso? Justamente você não transpor a barreira da frustração, que faz parte de todo o desenvolvimento de habilidade, como a gente já conversou aqui. As pessoas que, por outro lado, já têm dentro de si nutridas o mindset de crescimento, elas não enxergam assim. Elas enxergam que a possibilidade do erro é uma forma de você adquirir um conhecimento. Errando, se dando mal, não é tão ruim. Quando você erra, isso faz parte do processo de você adquirir novas habilidades. Então, elas já enxergam que isso faz parte e lidam com isso com mais naturalidade, sabe? Isso é nutrido dentro de nós, às vezes pelo nosso ambiente familiar, às vezes pelos nossos companheiros, nossos amigos, a gente nem percebe, mas talvez esteja dentro de você esse mindset fixo, cristalizado, que não te faz dar esse passinho assim, seguir e ir, e se arriscar e se jogar mais, entendeu? É importante você refletir sobre isso, porque aqui é a oportunidade que a gente tem para repensar por que essa dificuldade em lidar com a frustração te atormenta tanto. A frustração faz parte do nosso dia a dia, faz parte da construção de uma habilidade e, como a gente já falou até agora, ela é uma etapa, né? Ela não é para sempre. Então, tenta reavaliar, tenta repensar como você lida com tudo isso e por que será? Se você identifica que esse mindset fixo tá em você e tá te bloqueando, muda o seu olhar aos poucos. Não é de uma hora para outra também. Como eu falei, a mielina, ela tá ali sendo diariamente produzida pelo nosso corpo e sendo jogada nas nossas conexões cerebrais, nas conexões nervosas, as fibras nervosas. E com isso, ela cristaliza também crenças que a gente tem e vai tendo ao longo da vida. Por isso que é tão difícil quando a gente tem um certo hábito na velhice
mudar esse hábito. Então, especialmente hábitos repetitivos, hábitos mecânicos, físicos, né? Por quê? Porque tem uma camadona de mielina espessa, enorme lá em cima de um hábito que você fez a vida toda. Então, é muito difícil conseguir, porque não dá para remover a mielina. Não sai, a não ser que seja por questões degenerativas ou de doença ou do próprio envelhecimento que vai desgastando o corpo como um todo. Do contrário, essas habilidades, esses hábitos que foram gerados são cristalizados ali. Então, talvez você também está cristalizando hábitos da forma de encarar o erro como algo muito ruim para você, de encarar a exposição, a frustração de errar como algo ruim, ao passo que não é. É só mais um fato, um companheiro seu no desenvolvimento de mobilidade. Algo mais natural, com menos peso, tá bom? Então fica aqui pra gente pensar e refletir sobre isso, para que a gente possa crescer cada vez mais na música. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se organizem no seu dia a dia, na sua rotina diária e vamos embora fazer da música a nossa amiga diária. Até mais! Se vocês curtiram, deixa aí o seu joinha, compartilha esse vídeo com os seus amigos, compartilha com quem está estudando, com quem você vê que está passando por esse momento aí de crise, de não saber direito como lidar, está se sentindo muito mal com a frustração, compartilha. É importante que a gente leve o crescimento e leve a certeza de que, galera, tá tudo bem, isso vai passar. É só saber como direcionar tudo isso, tá bom? Então compartilha com seus amigos, deixe seus comentários, porque eu adoro interagir com todo mundo e ver as suas experiências, ver o que tá acontecendo com vocês, ver como é que a gente pode se ajudar mutuamente. É assim que a gente vai fazer da música a nossa ferramenta de luz pro mundo, tá bom? Então, até os próximos vídeos do Tocando a Vida.